Olá, pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. E essa é a segunda parte lá do nosso vídeo resolvendo as questões dessa semana, tá? Então, continuando com a segunda questão, a gente tem assim, ó, a densidade demográfica de uma região, né, seja uma cidade, um estado, um país, etc., ela é definida como a razão entre o número de habitantes e a área da região. A pergunta é: qual é a região menos densamente povoada entre as cidades do quadro, né? Então, esse daqui é o quadro dado na questão, e a gente tem aqui na primeira coluna as regiões, tá? X, Y e Z. Na segunda coluna aqui, a gente tem essa área em quilômetros quadrados, da primeira região, 30.000 quilômetros quadrados, na segunda região, 1.500 quilômetros quadrados, e na terceira região, 20.000 quilômetros quadrados. E aqui na terceira coluna, vejam que a gente tem aqui o número de habitantes. Na primeira região, 1,5 milhão, na segunda região, 120 mil e na terceira região, 0,8 milhão. Então, para a gente fazer, né, essa razão entre esse número de habitantes juntamente com a área, né, da região, a gente precisa montar essa fração, mas a gente não pode pegar simplesmente esse 1,5 aqui, por exemplo, e dividir por 30.000. A gente vai ter que reescrever esse número, né? Ele é 1,5 milhão. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Então, assim, para quem está com dúvida, né, de como que a gente vai transformar, né, reescrever esse número, vamos ver rapidinho aqui uma tabela, tá? Uma tabela numérica que vai aqui nos ajudar a fazer isso. Então, aqui está a nossa tabelinha numérica e aqui temos a nossa notação científica na primeira coluna, na segunda coluna, a representação decimal desses valores e aqui na terceira coluna, o nome de cada um. Então, aqui em primeiro, temos o 10 elevado a zero. Lembre que qualquer número elevado a zero, o resultado disso é 1, tá? Como está aqui. Já aqui na segunda linha da primeira coluna, temos 10 elevado a 1. 10 elevado a 1, ou seja, qualquer número que também está sendo elevado a 1, é ele mesmo. Por isso, aqui na segunda coluna, temos o próprio 10. Na terceira linha, temos 10 elevado ao quadrado, né? Ou 10 elevado aqui a 2. 10 ao quadrado nada mais é do que 10 vezes 10, ou seja, 100, e como está aqui, ó, representado. Já aqui na nossa quarta linha, temos 10 elevado a 3, ou 10 ao cubo. Isso nada mais é também do que 10 vezes 10, que é 100, vezes 10, que é 1.000, como está aqui, ó. Já aqui embaixo, temos 10 elevado a 4, e isso é igual a 10.000. Ou seja, observem aqui, ó. Aqui a gente vai aumentando, ó, conforme o expoente aqui em cima, temos a quantidade de zeros que esse número carrega. Aqui, o 10 está elevado a 1, então a gente tem apenas um zero. O 10 elevado a 2, a gente tem quantos zeros? 2 zeros. No 10 elevado a 3, temos quantos zeros? 3. No 10 elevado a 4, são 4 zeros. No 10 elevado a 5, né, que é 10 vezes ele mesmo 5 vezes, temos 100.000 como resultado, e observem, são quantos zeros aqui, ó, 5 também. E no 10 elevado a 6, temos também aqui 6, né, a quantidade de zeros, ou seja, temos aqui 1 milhão, ok? Então, aqui eu peguei nessa tabelinha, né, apenas alguns valores, né, do 10 elevado a 0, apenas o 10 elevado a 6, né, para a gente trabalhar aí nessa primeira questão e relembrar esses valores, certo? Então, a gente tinha que o número de habitantes, né, da primeira região, que é X, correspondendo a 1,5 milhão, né? Então, o que isso significa? Para a gente transformar esse número, a gente vai precisar fazer uma multiplicação aqui básica, pegar esse 1,5, né, já que é milhão, então a gente vai ter que multiplicar ele por quem, né? Por 1 milhão. Então, o resultado dessa multiplicação é igual a isso daqui, ó, 1.500.000, tá? O número aí de habitantes da primeira região.
Já na última, né, que é o da região Z, que é 0,8 milhão, então é 0,8 também vezes 1 milhão, e isso é igual a 800 mil, né, que é o número de habitantes aí da terceira região, ok? Então é esse aqui o procedimento, né, lembrando aqui um pouquinho dessa tabela, e fazendo esse procedimento aqui para a gente fazer a transformação desse número e a gente conseguir trabalhar, ok? Então, vamos voltar lá para a questão. Então, a gente vai ficar com aqui na primeira região com a razão 1 milhão, né, e 500 mil sobre 30 mil, né, que é a área dessa primeira região, e isso vai ser igual a 50. Já na segunda região, né, na região Y, a gente tem que é 120 mil. Então, né, pegando 120 e multiplicando por 1.000, a gente fica aqui, ó, com esse resultado. E isso sobre 1.500, que é igual aí a 80. E já na terceira região, a gente tem aqui 800 mil sobre 20 mil, e isso é igual a 40. Na questão, ele está pedindo aqui qual é a região menos densamente povoada. Então, se é a menor, né? Então, aqui, ó, é a região Z, tá? O resultado aí dessa questão 2. Já na terceira questão, temos em uma determinada fruta, cuja massa é 60 gramas, o teor de água, né, dela é 45%, e o resto é polpa, né? Quantas gramas há de polpa de fruta? Ou seja, né, vamos aqui ver os nossos dados, certo? O teor de água, como a questão está dizendo, é de 45%, e o restante disso é a polpa. Então, para fechar os 100%, tirando os 45%, a gente fica com 55%, que corresponde aí à polpa dessa fruta. Então, para a gente saber, né, quanto que isso corresponde em gramas, a gente vai ter que fazer 55% em cima aqui da grama que é dada aí dessa fruta na questão. Ou seja, a gente vai fazer 55% de 60, né, para a gente saber aí quanto que isso vale. Então, a gente fica aqui, ó, com 55 sobre 100 vezes 60, e isso vai ser igual a 3.300, que é o produto de 55 vezes 60, isso sobre 100, que é igual a 33 gramas, ok? Então, a gente descobriu aí, né, quanto que vale em porcentagem a polpa dessa fruta, que aqui no caso é 55%, e lembrando, por que é 55%? Porque 55% mais os 45% fecha aí os 100%, ok? Então, dos 100% tirando 45%, a gente fica com 55%, que é de polpa. E isso em cima da massa, né, já que ele está pedindo aí quantas gramas há de polpa de fruta, então a gente vai ter que fazer 55% de 60. E aí a gente chega a 33 gramas como nosso resultado, ok? Já na quarta questão temos, no mês de janeiro, o índice de pontualidade dos voos de uma companhia aérea foi de 95%. E no mês seguinte caiu para 90%. Sabendo que em janeiro a companhia operou 1.800 voos e em fevereiro 1.350, determine o índice de pontualidade dos voos nesse bimestre. Então, vamos separar os nossos dados. A gente tem que, em janeiro, 95% aí dos voos. E ele deu esses valores, né? Ele deu a quantidade de voos que essa companhia operou, que foi de 1.800. Então, a gente tem que calcular 95% de 1.800 voos. Então, a gente fica aqui com 95 sobre 100, tá? 95%, então é 95 sobre 100, isso vezes 1.800, que é a quantidade de voos aí no mês de janeiro. Então, o resultado disso vai ser igual a 1.750, ok? A gente faz o produto, ó, 95 vezes 1.800 e divide por 100, e a gente chega a 1.750. A nossa segunda informação é que em fevereiro ocorreram
1.350 voos. E aí caiu aí, né, deu uma reduzida para 90%. Então, é 90% de 1.350 voos. Ou seja, 90, né, sobre 100 vezes 1.350, que isso é igual a 1.215, né? 90 vezes 1.350, e esse resultado a gente divide por 100, e isso é igual a 1.215. Então, 95%, né? Recapitulando isso daqui, 95% de 1.800 voos significa que ocorreram aí 1.750 voos, tá, pontuais. E em fevereiro, 90% de 1.350 voos, na verdade, aí é 1.215 voos, né? 90% desse total representa aí 1.215. Então, no bimestre, né, o total de voos que aconteceram, a gente vai fazer a soma de 1.800 mais 1.350, né, para a gente saber aí o total de voos em janeiro e em fevereiro. E isso é igual a 3.150 voos, né, ao todo. Então, para a gente saber aí, né, o índice de pontualidade de voos nesse bimestre, a gente vai ter que fazer essa proporçãozinha aqui, ó. A gente vai pegar o total de voos em janeiro e em fevereiro, que é 3.150, sobre 100. Por que sobre 100? Porque, como é o total de voos, então a gente considera ele como 100% dos voos, ok? Por isso, está aqui sobre 100. E isso vai ser igual a 2.925. Ora, da onde que veio esse número? Da onde que ele surgiu? Esse número aqui é a soma de 1.750 mais 1.215. Por que isso? Porque ele quer saber o índice de pontualidade dos voos nesse bimestre, né? Ele quer a porcentagem aí de pontualidade dos voos nesse bimestre, né? Janeiro e fevereiro. Então, 95% dos voos que aconteceram em janeiro foram os voos aí pontuais, né? Que foram 1.750. E em fevereiro, 90% também são desses voos aí pontuais, que corresponde a 1.215. Então, a gente vai fazer a soma desses dois valores, que dá 2.925. Isso sobre x, que é o índice, né, que é a porcentagem que a gente quer descobrir. Por isso, temos essa proporção aqui. O total de voos sobre 100, porque representa 100%, e os voos, né, pontuais que aconteceram em janeiro e em fevereiro, e a gente quer saber quanto por cento, né, é a porcentagem que esse valor representa em referência ao total de voos que aconteceram em janeiro e em fevereiro, ok? Então, a gente vai ter que x vai ser igual a 100 vezes o 2.925, que vai dar 292.500, sobre 3.150, tá? Observem que esse x ele multiplica, que é meio pelos extremos. Então, esse x multiplica 3.150, isso vai ser igual a 100, que multiplica 2.925. E aí, para a gente ter só o valor de x, esse número passa aqui dividindo, como está aqui nessa fração. Então, o resultado dessa divisão vai ser uma aproximação, tá? Um número aí aproximado, porque ele foi arredondado, ok? E isso vai ser igual a 92,86% aproximadamente. Já na quinta questão, né, a última, a gente tem assim, ó. Em um supermercado, trabalham 120 pessoas, sendo 70% dessas pessoas mulheres. E entre essas mulheres, 2/7, né, ou 2/7, são solteiras. E entre os homens, 25% não são solteiros. E aí ele faz duas perguntas, tá? Então,
Vamos aqui separar, né, as informações. Assim que a gente lê, dá uma impressão de que está confuso, que é muita informação, que não está entendendo nada, mas quando isso acontece, a gente tem que ler a questão, reler ela com calma, reler a terceira, 10ª vez e separa os dados, separa as informações que a questão está dando, ok? Aí depois vocês vão ver o que os itens estão pedindo. Então, aqui, ó, a nossa primeira informação já de cara é o total de funcionários, que é 120 pessoas, né? E homens e mulheres. E a gente tem que 70% desse número aí de funcionários são mulheres. Então, se é 70% de 120, então a gente representa dessa forma: 70 sobre 100 vezes 120. E isso vai ser igual a 8.400 sobre 100. Mais uma vez, a gente faz o produto, ó, 70 vezes 120, isso é igual a 8.400 sobre 100. Ou seja, 84 mulheres, tá? Desses 120 funcionários, 84 são mulheres. Então, 30%, né, que é o que sobra para fechar 100%, são homens. Então, o que a gente faz aqui? A gente pega esse total, que é 120 funcionários, e retira o número de mulheres. Então, a gente tem que 36 é o número aí de homens, tá? Então, 36 mais 84 dá os 120 funcionários, certo? Então, recapitulando, a gente sabe que 70% de 120 é 84, então são 84 mulheres. Então, para mim saber o número de homens, eu vou pegar o total de funcionários, retirar as mulheres e o que sobra são os homens, que aí no caso são 36. A gente também tem essa informação que 2/7 desse número de mulheres são solteiras. Então, se é do número de mulheres, então é 2 sobre 7 vezes 84. Isso vai ser igual a 168 sobre 7, ou seja, 24 mulheres são solteiras. Então, se 2/7 do número de mulheres são solteiras, a gente pode concluir que 5 sobre 7 não são solteiras. Ora, por que 5 sobre 7? Da onde que veio esse número? Calma, 5 sobre 7 ele vem por quê? Porque se a gente pegar aqui, ó, o 2 sobre 7 e somar com 5 sobre 7, a gente vai fazer o quê? 5 mais 2 é 7, que sobre 7 vai dar 1. Então, a gente tem 7 sobre 7 que dá 1 e 1 é o todo, tá? Então, eu só peguei aí o complementar desse número. Mas calma, vocês não precisam concluir isso de imediato, vocês podem fazer só isso aqui, ó. Pegar o número total de mulheres que a gente já calculou, a gente sabe que são 84, e retirar os 24, né, que são mulheres solteiras. Então, assim, a gente fica com 60, que é o número aí de mulheres que não são solteiras, certo? Já os homens, a gente tem a informação de que 25% deles não são solteiros. A gente sabe que são 36 homens, então é 25% de 36, ou seja, 25 sobre 100 vezes 36, ou 900 sobre 100, ou 9, que aí é o número de homens não solteiros. Então, assim, separado as informações, né? A gente já dessecou a questão, já extraímos as informações principais dela, então a gente já pode partir aí para os itens. No item A, a gente precisa responder o número de homens que são solteiros. A gente sabe que 36 é o número total de homens, tá? Dentro aí do total de funcionários. E a gente sabe que 9 é o número de homens que não são solteiros. Então, se eu pego o total de homens e tiro os que não são solteiros, o que sobra é o número de homens solteiros, concordam? Então, a gente fica aqui, ó, com 36 menos 9, que é igual a 27. Então, 27 é o número de homens que são solteiros.
Já no item B, a gente tem que responder aqui, ó, o percentual de funcionários que não são solteiros. Então, agora a gente vai incluir homens e mulheres que não são solteiros. Então, a gente tem aqui que 60 é o número de mulheres que não são solteiras, mais 9, que é o número de homens que também não são solteiros. Então, a soma disso é igual a 69. Temos aqui também, ó, vamos fazer mais uma vez uma relação aqui de proporção. A gente vai pegar aqui os 120, que é o número total de funcionários, sobre 100. Mas por que de novo sobre 100? Porque 120 representa o número total, então ele representa 100%, tá? E isso vai ser igual a 69, que é o índice, o percentual que a gente quer saber, no caso aqui de funcionários não solteiros, que é 69, sobre X, que é o que a gente quer encontrar. Então, recapitulando, a gente tem 120 sobre 100 igual a 69 sobre X. Ou seja, a gente tem aqui, ó, que X ele vai ser igual a 6.900 sobre 120, tá? Porque isso, meio pelos extremos, ó. 100 vezes 69, 6.900. X vezes 120, né? Vai ficar o produto aí, X vezes 120. E para isolar aí o X, a gente pega o 120 e passa aqui para baixo. Ou seja, X vai ser igual a 57,5%. Então, a gente pode concluir que do número total de funcionários, que são 120, que representa 100%, 57,5% são pessoas não solteiras, ok? Então, eu encerro aqui essa segunda parte desse vídeo, respondendo essas questões, e até a próxima aí, até a próxima semana aí com o nosso TD, tá? Já dou esse aviso para vocês. A gente vai ter trabalho e a gente vai ter também uma avaliação, mas na próxima semana é apenas o TD. E aí eu vou fazer toda uma revisão com vocês, tá? Aproveitem para tirar as dúvidas, me procurem, não se acanhem, não tenham vergonha, me procurem, tirem as suas dúvidas, tá? Pra gente fazer esse TD bem legalzinho, ok? E é isso, até a próxima, fiquem bem, fiquem em paz, tchau!